Pessoal, bom dia a todos. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, pelo convite desta casa, da qual eu faço parte, para poder abordar um tema do Evangelho de Jesus na nossa palestra de hoje. Tá bom? E dizer que é sempre um motivo de satisfação e de alegria, porque quando a gente estuda para preparar uma palestra, o maior beneficiado em primeiro lugar, sem tom de egoísmo, mas sou eu mesmo. Então a gente sempre aprende, já começa nesse exercício de pensarmos no tema, o que seria proveitoso para mim, eu imagino que possa ser proveitoso para nós outros também. Então eu escolhi como tema para a palestra de hoje o título A Melhor Parte. Essa melhor parte é uma passagem do Evangelho de Jesus, que segundo alguns historiadores está presente apenas no Evangelho de Lucas. Como eu não estudei isso muito a fundo, se realmente é apenas no Evangelho de Lucas, e não pelo nome, obviamente, gente, porque eu não chego nem perto de Lucas, o evangelista, mas é um tema muito interessante, que eu vou tentar, à luz da minha visão e do que a doutrina espírita nos traz, e o que Jesus quis dizer com isso, comentar aqui com vocês, para um proveito maior de todos nós. Então, é narrado da seguinte forma, essa passagem. Ao prosseguirem a jornada, ele entrou em certa aldeia, ele Jesus, e certa mulher de nome Marta o hospedou. Ela tinha uma irmã chamada Maria, que estava sentada aos pés do Senhor, e ouvia a sua palavra. Marta distraía-se em torno de muito serviço. Colocando-se perto, ou seja, Marta colocando-se perto de Jesus, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir sozinha? E o servir aqui é no sentido não só de servir uma refeição, é de fazer os serviços mesmo da casa. E aí ela continua e diz para Jesus: Dize-lhe, pois, que me ajude. Em resposta, o Senhor lhe disse: Marta, Marta, inquieta-te e te agitas a respeito de muitas coisas, porém é necessária uma. Em outras traduções está: é necessária apenas uma. Assim, Maria escolheu a boa parte, continua Jesus, que não será tirada dela. Então a melhor parte, ou a boa parte, vem justamente o tema em relação a isso. E quando nós começamos a pensar, então, nessa melhor parte, o que é a melhor parte para cada um de nós no momento em que nós nos encontramos? Eu penso nas minhas reflexões que há duas formas, pelo menos, da gente pensar a respeito dessa melhor parte. Uma é o nosso desenvolvimento espiritual, que a doutrina espírita tão sabiamente, tão amorosamente vem nos convidar, através dos ensinamentos do Evangelho de Jesus e dos ensinamentos de Allan Kardec, a fazermos essa nossa evolução espiritual o mais rápido possível, dependendo, nós já temos essa ferramenta do Espiritismo em nossas mãos, então dependendo de como vamos utilizá-la, progrediremos mais ou menos rápido. Tá certo? Então isso é uma forma de se pensar. O que é essa melhor parte? Eu estou pensando amplamente no meu desenvolvimento como espírito, isso é um lado, e o outro lado é o que é a melhor parte naquele momento, pela necessidade que alguém está passando exatamente agora. Então deixa eu exemplificar melhor isso para ficar mais claro. Por exemplo, uma pessoa que está enferma. Será que no momento de agora a melhor parte para a pessoa não é o remédio que vai trazer a cura? Uma pessoa que há 3, 4 dias sequer come alguma coisa. Será que o melhor momento para ele agora, a melhor parte, não é um prato de refeição que vai sanar sua necessidade física? Então a gente precisa analisar, penso eu, nesses dois aspectos. Porque para alguém que não come há 3, 4, 5 dias, eu não sei, porque eu nunca passei por isso, eu não sei como seria a minha reação. Provavelmente eu acho que eu voltaria num certo estado de animalidade, viu gente? Porque atrás do almoço em casa o meu bico já fica desse tamanho. Então
imagina você não ter o que comer por dias. Né? Qual é o comportamento? Como é que nós, ainda que necessitamos da matéria também, vamos refletir em coisas maiores? Né? Quando eu digo nós, por favor, pensem em mim, né? No estágio em que eu estou. Eu não sei se eu ia conseguir ouvir uma palavra mais edificante estando numa situação dessa. Eu acho que num primeiro momento eu precisaria saciar o que é material meu aí. Então a melhor parte, às vezes para nós, né, que eu estou tentando levar para o outro, pode ser que naquele momento não seja a melhor parte para ele. Então essa tentativa de nós fazermos uma leitura para ajudar as pessoas, e quando ajudamos alguém estamos ajudando a nós mesmos, né? Então sempre é isso, estamos ajudando o outro, mas nós estamos ajudando a nós mesmos. Isso nos faz bem. Então o beneficiado não é só o outro, é a gente também. E isso faz parte de uma melhor parte, vamos dizer assim, né, da parte boa. Mas Jesus, nesse entendimento maior, penso eu que ele queria dizer aquilo que não lhe será tirado. O que não vai ser tirado então de Maria? Alguns dizem que Maria aqui é Maria de Magdala, viu? Maria Madalena, né? Que é colocado como a irmã de Marta, mas por alguns, na verdade, Madalena era prima de Marta e de Lázaro. Certo? Então, né, só a título de curiosidade. Então, essa parte, o que não será tirado dela? Eu penso que são esses ensinamentos do Evangelho de Jesus, a boa nova que ele veio nos trazer. E toda vez que nós adquirimos um conhecimento, realmente é algo que não nos pode ser retirado. A gente pode perder dinheiro, perder posição social, perder amigos, perder a família, mas aquilo que nós aprendemos realmente não é retirado de nós, né? Então esse aprendizado do Evangelho de Jesus, na reflexão que eu fiz pensando nessa passagem que ele nos trouxe, é isso que vai ficar para a vida toda. E segundo Emmanuel, a gente precisa de auto-evangelização. Auto-evangelização. O que o Emmanuel quer dizer com isso? Né? Mais uma vez, Emmanuel veio nos trazer, são frases curtas, a exemplo de Jesus, mas que nos trazem reflexões muito profundas. Então, a autoevangelização independe de qualquer título ou rótulo. É auto, né? É pessoal. E qual é essa ferramenta para a nossa evolução? É o Evangelho de Jesus. Então, às vezes a gente escuta assim, mas Kardec, de novo Kardec, ou de novo o Evangelho de Jesus, mas é claro que sim. É claro que de novo o Evangelho de Jesus, é claro que de novo Kardec. Por quê? Porque tem tanta coisa ainda para a gente exercitar e aprender, né? Tanto conhecimento, que numa encarnação só não é possível a gente absorver tudo isso. Talvez alguns consigam, eu não consigo. Né? Então é necessário a gente relembrar disso, e Emmanuel frisa constantemente que a nossa autoevangelização é necessária. Estudar os ensinamentos do Cristo é o caminho, é a chave para a nossa evolução. Né? Então, dentro disso, gente, nós podemos perguntar, né? Como é que está sendo o nosso comportamento nessa melhor parte em relação às convenções ou conveniências do mundo? Como é que está sendo essa melhor parte em relação à nossa família? Ou a família ainda não é a melhor parte? Não conscientemente, por favor, né? Mas inconscientemente. Quando eu quero dizer isso da família não ser a melhor parte, qual é o tempo que nós estamos gastando dentro dos nossos lares? E com que qualidade nós estamos gastando isso dentro dos nossos lares? E veja, por favor, aqui não é algo de moralismo ou nada disso. São apenas reflexões que, conforme eu fui pensando nesse tema, eu fui anotando aqui. Né? Então é para a gente refletir e pensar. Jesus, né, disse para Marta, Marta, você se preocupa com tantas coisas, mas é importante apenas uma. Ora, nessa passagem, será que Jesus está falando que limpar a casa, preparar uma refeição para aqueles que Marta recebeu tão carinhosamente, porque ela chamou Jesus? Vejam que não foi Maria. Mas ela trouxe Jesus, né, para o lar dela e se esqueceu da melhor parte. Falou, para tudo agora, vamos escutar o Mestre, porque eu não sei qual vai ser a próxima oportunidade. Né? Então, a gente extrai disso o ensinamento para o nosso comportamento. Né? O quanto que a gente conhece dos nossos filhos realmente. A minha filha já está na faculdade. Né?
E aí eu olho para trás e vejo que algumas coisas eu ainda não conheço dela. Levando o meu exemplo novamente. Daqui a pouco, talvez, alguns anos, vai casar e falar, poxa, agora a oportunidade de interagir mais vai ficar menor ainda. Mas faz parte do processo da vida. A gente tem que trabalhar. Assim como Marta precisava cuidar da casa. Jesus não está dizendo que isso está errado. Mas aquele momento de aproveitar o seu ensinamento foi que ele chamou a atenção. Né? Então, ao invés de Jesus falar para Maria, vai ajudar Marta, na verdade ele estava dizendo para Marta, sente-se aqui, vem aproveitar também essa boa parte. Então isso nos traz reflexões perante a isso. Como está o nosso equilíbrio em relação ao trabalho e família? Né? Em relação a este tempo que nós estamos utilizando. Também é importante a gente levar em consideração o que nós estamos buscando do ponto de vista material e espiritual. Qual é o nosso equilíbrio em relação a isso? A gente pode negligenciar o material? Óbvio que não. Mas o equilíbrio é importante, né? Vivemos num mundo material e ainda temos necessidade do material. Não adianta a gente fugir disso. Quando é que gera desequilíbrio? Quando a gente pensa muito mais no material do que na nossa evolução espiritual. Então, a partir do momento que nós conseguimos equilibrar, eu imagino que esse seja o melhor caminho. E o que nos traz esse equilíbrio, conforto dentro dessa reflexão? Para mim é o Evangelho de Jesus. Né? Que é o nosso amigo de sempre. Em qualquer aflição que a gente tenha, basta fazer uma prece. Talvez o nosso problema não se resolva como nós gostaríamos naquele momento, mas nos dá um certo alívio. Né? E se não conseguir fazer uma prece, que seja o Pai Nosso ainda, por que não? Que é uma prece tão emblemática, né? Quando os discípulos pediram a Jesus, Mestre, nos ensina a orar. Foi a oração dominical que ele ensinou. Ou seja, foi o Pai Nosso. Que dentro dela há várias reflexões, né? E uma delas que chama muito a atenção é o pão nosso de cada dia, né? Nos convidando à fé. Pelo menos é a interpretação que eu faço. Jesus não disse o pão nosso da vida toda. Né? Interessante isso. Nos dê hoje o pão nosso de cada dia, ou seja, ao dia bastam os seus males, como ele mesmo dizia. Então é um convite à fé. Né? Para que se preocupar com o amanhã, se a gente ainda está, quando eu digo no amanhã, aflições exacerbadas. Emmanuel também diz que assim, a preocupação com o futuro é importante, né? Mas ela depende do que a gente está fazendo hoje. Simplesmente, como foi o meu dia hoje? A hora que a gente deita para fazer uma prece, uma reflexão, como é que foi o meu dia hoje? Qual a melhor parte desse dia? Ao que eu me dediquei? Qual a qualidade dos meus pensamentos? Com o que eu estou me vinculando? E ó, gente, a maus pensamentos a gente é atacado a todos os momentos. O que a gente está tentando fazer com isso é que é o pulo do gato, vamos dizer assim. É o que é importante. Porque a gente, a todo momento, a gente é bombardeado por pensamentos ruins. Seja, né, do que a gente inconscientemente faz uma leitura no estado vibracional do nosso espírito, seja por aquilo que é real que nós estamos presenciando. Tá certo? Mas o bem predomina, eu ainda acho que o bem predomina. Então é importante também dentro disso, gente, nós pensarmos como é que nós estamos edificando, né, o reino dos céus em nossos corações. Porque foi isso, quando Jesus comentou que o meu reino não é deste mundo, ele estava justamente nos ensinando que o seu reino ele seria edificado sobre o coração e as almas de cada um dos homens, né, de cada um dos seres humanos. Então, pensando nisto, né, na nossa melhor parte, precisamos rever também esse equilíbrio em relação ao que é espiritual e qual é a nossa busca nessa existência. Como eu disse, nós já temos a doutrina espírita como uma ferramenta que nós utilizamos para entendimento das nossas aflições. Então, ter o entendimento das aflições, segundo Allan Kardec, já é algo, lá no capítulo Bem-aventurados os aflitos, é algo que nós devemos aproveitar e transformar o que é revolta em entendimento. Né? O problema pode ser que ele não passe tão cedo, mas a partir do momento, segundo Kardec, a instrução dos Espíritos, que nós transformamos o que é revolta perante os nossos problemas em entendimento,
Ou seja, o nosso espírito começa a se tornar mais maduro, ele começa, se tornar mais maduro está intimamente relacionado ao que a doutrina espírita vem nos ensinar. Esse se tornar mais maduro é o que faz com que nós possamos dar um passo para frente. A ponto de Kardec nos ensinar que, se nós nos cristalizamos na revolta perante aos problemas da vida, é uma existência que às vezes a gente não sai do lugar. Então, transformar os problemas em aceitação, em resignação e lidar com eles é a chave também para a gente dar esse passo para frente. É uma boa parte do que a gente vem aprendendo. E também é interessante a gente pensar no que dessa boa parte nós estamos relacionando com a forma, né? Porque se a gente pega literalmente a passagem que foi lida, entre Marta e Maria, nós vemos um excesso de Marta com a forma, né? Com a preocupação da forma. Eu preciso arrumar, eu preciso fazer os serviços, porque eu tenho que chegar no final do dia com esse roteiro cumprido, né? E claro que se eu tenho visita em casa, eu preciso apresentar isso de forma adequada. Então é interessante a gente pensar nisso, porque ela está valorizando a forma em detrimento de quem? Do conteúdo. Então é outro ensinamento, é outra reflexão para a gente fazer dentro dessa passagem. O quanto que nós estamos valorizando a forma em detrimento do conteúdo, né? E como eu disse, olha, não é para ser algo pesado, é para a gente pensar nisso de forma leve. Não é sem sentimento de culpa, é só para nós refletirmos, né? Dentro dele. Por isso Jesus é o caminho mesmo, ele veio nos ensinar. E ensina a todo momento. Então, pensando nisso, então não tem que ter forma? Não é isso também, gente. Porque se não tiver forma, não há disciplina, e se não houver disciplina, também não há organização. As coisas se desorganizam, né? Mas o quanto que a gente está gastando energia com a forma em detrimento do aprendizado, do conteúdo, do que quer que seja para cada um de nós, né? Como nós vamos aplicar isso desde o nosso trabalho, do nosso lar, e para a nossa vida espiritual do ponto de vista de evolução. Tá certo? Né? E podemos lembrar daquela passagem de Jesus que se chama Mãos Não Lavadas, né, no Evangelho, quando ele é convidado a jantar na casa de um fariseu, e o fariseu o convida já pensando em colocar Jesus numa armadilha, né? E Jesus, muito inteligente, muito evoluído, como nós sabemos, era sempre motivo dele transformar a possível armadilha em ensinamento, mais uma vez. Então, quando ele pergunta, né, Jesus, e repreende Jesus, por que você não lavou as mãos antes de comer? Então Jesus fala, vocês se preocupam muito em lavar o copo e o prato, né? A preocupação de vocês é excessiva com o exterior, e se esquecem de que quem fez o exterior, fez o interior também. Então, o que macula, aquela outra frase que está dentro dessa passagem, né, o que macula o homem, não é o que entra pela boca, é o que sai dela. Porque o que sai dela é o conteúdo que está em nossos corações, né? Então, podemos fazer um link em relação a essa passagem também. Muito bem. Pensando nisso, nós temos, nesse equilíbrio, né, do que é material, do que é espiritual, do que nós precisamos refletir, na questão 715 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta o seguinte: como pode o homem conhecer o limite do necessário? Porque às vezes é como diz, já vou ler a resposta para vocês, mas me ocorreu, é como disse Chico Xavier, né, uma das frases dele, que tudo que nós buscamos para nós, de que não temos necessidade, se transforma em sofrimento. Então ele vem de encontro, talvez, né? Nós vem de encontro com isso aqui, o limite do necessário, né? Então o que é que nós buscamos para nós de que não temos necessidade que se transforma em sofrimento? É mais uma pergunta é uma autorreflexão para nós, né? Muitas vezes esse sofrimento é o material, a gente adquire algo que você queria muito, 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 faz aquele sacrifício, adquire, e depois aquilo talvez passa a ser um peso maior, ou a gente não usufrui como achava que deveria ser. É um exemplo corriqueiro, mas se transforma em sofrimento, né?
Às vezes a gente faz uma viagem longa para ir para um encontro, alguma coisa. Eu tenho um problema grave com hotel, viu, gente? Assim, e por isso eu estou lembrando dessa... Às vezes a gente vai para algum evento, e aí depois, quando eu estou lá já, naquelas horas que aí você tá, é só você e o hotel, né? Eu começo a pensar, falo, mas por que eu não estou na minha casa com a minha família? O que eu vim inventar aqui? Não, mas eu preciso também adquirir mais conhecimentos, isso, aquilo. Aí vem o racional também, né? Mas a voz de dentro do coração, às vezes fala, ó, talvez não fosse necessário isso. E talvez sim. E, como bom libriano, eu fico muito na dúvida sempre, né? Então, brincadeiras à parte, entender a melhor parte para nós, né, ou a boa parte, como disse Jesus, vem também quanto ao limite do necessário. Quando Kardec pergunta, como pode o homem conhecer o limite do necessário? Questão 715 do Livro dos Espíritos. E a resposta é muito simples. O sábio conhece por intuição. Muitos o conhecem por experiência às suas custas. Ou seja, a gente precisa passar, né, pagar o preço por isso às nossas custas, de alguma forma, para aprender. Né? Isso é natural. Isso é natural, a gente muito mais erra por ignorância do que por maldade, né? Como nos é ensinado também na doutrina espírita. Então, gente, fazendo um paralelo com isso, eu separei uma passagem que é descrita pela psicografia de Chico Xavier. A descrição é pelo espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova. E é uma passagem do Evangelho de Jesus, mais uma vez. Se chama a ilusão do discípulo. Olha que interessante, né? Então, essa boa parte, o que é ilusório para nós, o que não é. Então, muito bem, nessa passagem, Humberto de Campos, ele descreve o seguinte, tem a ver com Judas Iscariotes, que após Jesus ter entrado em Jerusalém, após ter passado aquele dia de festividades, né, antes da crucificação do Cristo, que ele foi recebido de forma efusiva, o povo todo muito feliz por recebê-lo, no final do dia, Tiago e Judas Iscariotes debandaram, né, no bom sentido, em direção a Betânia. E é descrito que eles seguiram por uma estradinha muito simples, ladeada por oliveiras, em sentido de umas casas muito simples, mas muito singelas, né, de Betânia. E quando eles pegaram essa pequena estrada, Tiago percebe que Judas está com um semblante assim, muito pensativo, meio carregado, né, muito preocupado. E aí ele pergunta para Judas, né, por que ele estava com aquela expressão, o que é que ele estava pensando, enfim. E eles iniciam então o diálogo. E Judas, ele diz assim para Tiago, olha Tiago, eu estou pensando que talvez para a gente implementar os ensinamentos de Jesus, o Evangelho, né, como o reino que o Mestre disse que veio nos trazer, nós necessitemos da influência dos poderosos, seja de Jerusalém, seja de César, seja dos romanos, mas eu creio que o Mestre, ele sozinho não vai conseguir isso. E aí Tiago, né, presta atenção e diz o seguinte, poderias admitir no Mestre as disposições destruidoras de um guerreiro do mundo? E aí Judas fala, quando eu digo que devemos tomar o poder, né, é por meio de influências, sejam elas religiosas ou políticas, mas não que reconhecer no Mestre que ele tomaria isso por meio da espada, ou do seu jugo. E aí eles continuam o diálogo. E Judas diz o seguinte, ainda hoje, quando estive com os senhores da lei, né, provavelmente no Sinédrio, essa é a minha leitura pelo menos, eu fui ridicularizado, dizendo que o Mestre, ele só conseguiu trazer para perto dele até hoje os pobres, os estrupiados, os cegos, os paralíticos, gente apenas dessa classe.
Nunca o mestre, ou nunca eles viram o mestre com alguém que tivesse influência ou posição social. Como é que nós vamos edificar, então, de forma acelerada, o cristianismo? Né? Ainda não existia esse termo naquela época, mas esses ensinamentos do mestre. E aí Tiago retruca, diz o seguinte, com um olhar sereno, né, como é descrito por Humberto de Campos: Israel sempre teve orientadores revolucionários. O Messias, porém, vem efetuar a verdadeira revolução, edificando o seu reino sobre os corações e nas almas. Então a mensagem de Jesus, como nós sabemos, já era outro, né? Onde é que está esse reino? Está em cada um de nós. Se nós não edificarmos esse reino em cada um de nós, através da nossa transformação perante o Evangelho, né, a humanidade vai demorar mais tempo ainda para atingir esse patamar tão esperado. Né? Então Judas sorriu algo irônico e acrescentou: mas poderemos esperar renovações sem conseguirmos o interesse e a atenção desses homens poderosos? Voltou a frisar, né? E aí Tiago, muito inteligente e muito espiritualizado, né, diz o seguinte: quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? Olha o convite mais uma vez à fé, né? Então Judas está lá na forma ainda, né? Judas está como Marta, ele está pensando na forma das coisas, a forma como eu vou resolver, a forma como a gente vai implementar mais rapidamente esses ensinamentos de Jesus. Então vejam que nessa mensagem de Humberto de Campos, ele não está dizendo que Judas era contra os preceitos ou os ensinamentos do Evangelho, absolutamente. E ele não era mesmo, ele adorava muito o mestre, mas ele era equivocado na forma de como realizar as coisas, no entendimento. Tiago, mais espiritualizado, né, já diz aqui: mas o mestre é um enviado divino, alguém mais poderoso do que isso? Porque eles presenciaram muitos fatos, né, que Jesus realizou, muitos prodígios, como é dito no Evangelho de Jesus. Tanto é que quando Jesus foi escolher os 12 discípulos, Judas ficou por último, né? E quando ele escolhe Judas tardiamente, de certa forma, os dois filhos de Zebedeu, Tiago, João e Pedro, que não era filho de Zebedeu, mas eram os primeiros, vamos dizer assim, eles ficam meio ressabiados. Eles não entendem aquilo de Jesus, a ponto de Pedro comentar: possivelmente teremos problemas com essa escolha que Jesus fez. E é interessante porque muitos outros estavam no momento em que Jesus fez a escolha dos 12. E alguns chegaram e pediram: mestre, mas por que não me escolheu? Jesus, gente, tudo de Jesus já estava, ele sabia o roteiro de tudo. E Jesus disse: eu preciso de você aqui. Eu preciso de você divulgando o meu Evangelho aqui, não me acompanhando. Então, né, a ponto de estar no Evangelho, quando Jesus, né, isso está no Novo Testamento, quando o Haroldo Dutra fez a tradução desse último, que a escolha dos discípulos, aí é uma outra parte, não tem a ver com isso que eu estava falando, né, que é descrito lá, que Jesus diz: você deve abandonar pai, mãe, filhos, tudo que você tem e me seguir. Quem é de nós que consegue realmente? Né? Mas por que alguns ele falou: não, eu quero ir com o Senhor? Não, você não pode, você vai disseminar o meu Evangelho aqui, essas pessoas precisam de você aqui. Jesus sabia muito bem o que ele estava fazendo. Então não basta só querer, é necessário naquele momento para nós ou não, né? Mas vamos para frente. Então Judas diz o seguinte, após, né, então quando o Tiago diz: e quem haverá mais poderoso do que Deus, de quem o mestre é o enviado divino? E aí Judas diz o seguinte: não concordo com os princípios de inação, e creio que o Evangelho somente poderá vencer com o amparo daqueles que são os poderosos, remitente no mesmo aspecto, né? Tiago então esclarece e diz o seguinte, que o reino de Jesus, ele não é deste mundo, né? E aí Judas, né, diz o seguinte: vimos hoje o povo de Jerusalém atapetar o caminho do Senhor com as palmas da sua admiração e do seu carinho. Precisamos, todavia,
impor a figura do Messias às autoridades da corte provincial e do templo. Então ele quer vencer pela forma, né? Pela imposição. Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar o entusiasmo febril de quantos o cercavam. Então até isso estava trazendo incômodo naquele momento a Judas, né? Como que Jesus foi recebido naquele dia com tanta alegria pelo povo e ele parecia não demonstrar tanto essa alegria com que ele foi recebido. Judas queria sempre uma posição de Jesus para agradar a sociedade. E Jesus nunca foi assim, né? Ele veio ensinar, ele não veio para agradar. Embora os seus ensinamentos, a hora que a gente entende, começa a agradar a todos nós, né? É um reflexo. Razão porque necessitamos multiplicar nossos esforços. Então ele continua, né? Notei que Jesus recebia as homenagens populares sem partilhar o entusiasmo febril de quantos o cercavam. Razão porque necessitamos multiplicar esforços em lugar dele, a fim de que a nossa posição de superioridade seja reconhecida em tempo oportuno. Olha aí, Judas, mais uma vez. Jesus sempre ensinando que o último será o primeiro, né? E Judas se colocando numa situação de superioridade. Então, um equívoco dele, né? Recordo-me, entretanto, de que o mestre nos asseverou certa vez que o maior na comunidade será sempre aquele que se fizer o menor entre todos. Tiago respondendo a essa interpelação de Judas. Mais uma vez, Tiago, já na frente, né? Mais evangelizado, fez a introspecção realmente dos ensinamentos do mestre e acreditava naquelas verdades. Não podemos levar em conta esses excessos de teoria. Então esse diálogo entre os dois ele é muito interessante, né? Interpelado que vou ser hoje, isso é Judas respondendo, por amigos influentes na política de Jerusalém, farei o possível por estabelecer acordos com os altos funcionários e homens de importância. Voltamos na forma, né? Para imprimirmos novo movimento às ideias do Messias. Então o Judas, ele tinha, gente, o que é extraído, o que é explicado por Humberto de Campos, é que ele achava realmente que ele estava ajudando Jesus, que Jesus precisava dessa ajuda, que Jesus era de certa forma no olhar dele, muito bom e muito simples. Então com essa bondade toda e com a simplicidade, ele não conseguiria edificar de forma rápida o reino dos céus aqui na terra. Essa era a interpretação de Judas. E por isso ele falhou tanto e depois o remorso dele imenso, né? E Tiago diz assim, Judas, observou-lhe o irmão de apostolado com doce veemência, dizendo, vê lá o que fazes. Socorres-te dos poderes transitórios do mundo, sem um motivo que justifique esse recurso. Não será desrespeito à autoridade de Jesus? Convidando Judas a uma reflexão mais equilibrada, né? Voltar à sanidade. Não terá o mestre visão bastante para sondar e reconhecer os corações? O hábito dos sacerdotes e a toga dos dignitários romanos são roupagens para a terra. As ideias do mestre são do céu. E seria sacrilégio misturarmos a sua pureza com as organizações viciadas do mundo. Além de tudo, não podemos ser mais sábios nem mais amorosos do que Jesus. E Ele sabe o melhor caminho e a melhor oportunidade para a conversão dos homens. A melhor parte, né? As conquistas do mundo são cheias de ciladas para o espírito. E entre elas, é possível que nos transformemos em órgãos de escândalo para a verdade que o Mestre representa. Judas silenciou e ficou muito aflito. Então, nesse momento, eles já haviam chegado a Betânia e cada um iria então seguir um determinado caminho. E Judas foi para um lado, Tiago para o outro, e Judas passou então atormentado naquela noite, mal conseguiu dormir, pensando no que é que ele iria fazer, porque Tiago trouxe ele a muitas reflexões, né? E Judas, infelizmente, na madrugada ele decide. Ele sai então decidido de volta a Jerusalém e ele decide pelo que nós já conhecemos. Ele decide entregar Jesus aos homens do Sinédrio, né, para julgamento. E quando ele decide fazer isso, ele tem um outro plano. Então vejam que dentro
da maldade, da ingenuidade, de qualquer nome que nós quisermos dar a isso, né? Ele pensou o seguinte: eu vou barganhar essa entrega de Jesus, quando eu entregá-lo, eu vou querer em troca influência política, influência social e dinheiro, porque Judas tinha um problema sério com dinheiro também, né? Os historiadores vão narrando isso. E quando ele pensou isso, né, na cabeça dele o plano era: Jesus vai ficar preso um tempo, e depois desse tempo, com a influência que eu estiver angariado entre esses, né, poderosos, eu vou pedir a soltura de Jesus. Vou fazer todos os trâmites possíveis para soltá-lo. Então, esse era o plano de Judas. Ele iria se tornar o responsável pelo grupo, e ele coloca dessa forma, Humberto de Campos descreve assim, que ele pensa: eu vou entregar Jesus, vou barganhar isso e vou ficar responsável pelo grupo. Qual o grupo? Dos discípulos. E como responsável depois eu vou conseguir libertar Jesus novamente. Então esse era o plano dele, que infelizmente não deu certo, né? Então, voltando, né, Judas descreve bem no seu pensamento, né? Ele demandou, então, segundo a descrição já finalizando, a descrição de Humberto de Campos, que ao desabrochar da alvorada, o discípulo imprevidente demandou o centro da cidade. E horas após era recebido pelo Sinédrio, onde lhe foram hipotecadas as mais relevantes promessas. Apesar de satisfeito com a sua mesquinha gratificação e desvairado no seu espírito ambicioso, Judas amava o Messias e esperava ansiosamente o instante do triunfo para lhe dar a alegria da vitória cristã. Olha o pensamento dele, né? Equivocado. Através das manobras políticas do mundo. Então ele estava nas formas do mundo ainda, muito diferente de Tiago, né? O prêmio da vaidade, porém, esperava sua desmedida ambição. Humilhado e escarnecido, seu mestre bem-amado foi conduzido à cruz da ignomínia, sob vilipêndios e flagelações. Daqueles lábios que haviam ensinado a verdade e o bem, a simplicidade e o amor, não chegou a escapar-se uma queixa. Martirizado na sua estrada de angústias, o Messias só teve o máximo de perdão para seus algozes. Observando os acontecimentos que lhe contrariavam as mais íntimas suposições, Judas Iscariotes se dirigiu a Caifás, reclamando o cumprimento de suas promessas. Aí ele começou a entender que o que ele pensou e que foi prometido para ele havia caído em traição, né? A falibilidade, como nos é colocado, das promessas humanas. Os sacerdotes, porém, ouvindo-lhe as palavras tardias, sorriram com sarcasmo. Debalde recorreu às suas prestigiosas relações de amizade, que ele supunha ser, né? Teve de reconhecer a falabilidade das promessas humanas. Atormentado e aflito, buscou os companheiros de fé. É meio que assim, né? A gente, quando precisa do porto seguro, volta para aqueles que nós sabemos que são boas pessoas, né? Com falhas, obviamente, porque falhamos muito, mas aqueles que a gente se sente bem. E isso tem a ver com o coração e não com a razão, né? Encontrou-os vencidos e humilhados. Pareceu-lhe, porém, descobrir em cada olhar a mesma exprobação silenciosa e dolorida. Ninguém reprovou Judas, bastou olhar, né? Mas eles estavam, olha aqui, vencidos e humilhados, os discípulos muito cansados, né? De tudo aquilo, muito tristes pelo que havia acontecido com o Mestre. Já se havia escoado a hora sexta e o Mestre expirara na cruz, implorando perdão para seus verdugos. De longe Judas contemplou todas as cenas angustiosas e humilhantes do Calvário. Atroz remorso lhe pungia a consciência dilacerada. Lágrimas ardentes lhe rolavam dos olhos, tristes e amortecidos. Malgrado a vaidade que perdera, ele amava intensamente o Messias. Então ele não deixou de amar Jesus em momento algum. Ele só se equivocou muito, né? Em breves instantes, o céu da cidade impiedosa se cobriu de nuvens escuras e borrascosas. O mau discípulo, com um oceano de dor na consciência, peregrinou em derredor do casario maldito, acalentando o propósito de desertar do mundo, numa suprema traição dos compromissos mais sagrados de sua vida. Antes, porém, de executar seus planos tenebrosos, junto à figueira sinistra, ouviu a voz amargurada do seu tremendo remorso. Relâmpagos terríveis rasgavam o firmamento.
Trovões violentos pareciam lançar sobre a terra criminosa a maldição do céu vilipendiado e esquecido. E é interessante porque é descrito pelos historiadores que foi justamente dessa forma. Que nunca haviam visto uma tempestade e o céu se tornar tão enegrecido no momento em que Jesus faleceu na cruz. Demonstrando aos homens que precisavam tanto da forma naquele momento, o quanto eles haviam errado. Mas sobre todas as vozes confusas da natureza, olha que interessante, o discípulo infeliz escutava a voz do Mestre. Por mais que tinha tempestade, qualquer coisa, qualquer problema, ele escutava era Jesus. Consolador é inesquecível, penetrando-lhe os refolhos mais íntimos da alma. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai senão por mim. Então, gente, pensando nisso, no que é a forma e o que Jesus precisou passar para vir nos trazer os seus exemplos, e Jesus, sabemos que é um exímio manipulador do fluido cósmico, poderia ter saído dessa situação a qualquer momento, mas ele sabia qual era o propósito. Então, pensando nisso, na questão 219 do livro O Consolador, é perguntado o seguinte quanto à melhor parte, e esse livro O Consolador é um livro muito interessante, porque ele é de perguntas e respostas, como eu habitualmente tenho o costume de lembrar nas minhas palestras, e ele foi um livro que foi perguntado, um dos grupos, em Pedro Leopoldo, do Centro Espírita de Chico Xavier. Então o seu grupo foi dado uma mensagem para eles, só historiando um pouquinho do livro, de que eles deveriam abordar assuntos vastos, vários assuntos, à luz de respostas de Emmanuel. Então Emmanuel foi consultado e Emmanuel estruturou o roteiro disso. Ele tem 300 e poucas perguntas e quem responde é Emmanuel. Então é um material muito interessante. Vale a pena ler o final dele, tá? Porque tem uma pequena passagem em que Chico Xavier, sobre a pergunta sobre almas gêmeas, que a resposta depois ela é reestruturada. E Chico explica o porquê que ele deu a resposta com um pequeno equívoco naquele momento ali. Como todos nós estamos sujeitos, a sofrer influências de espíritos. Então, nessa questão 219, é perguntado assim: nos trabalhos espíritas, onde podemos encontrar a fonte principal de ensino que nos oriente para a iluminação? Poderemos obtê-la com as mensagens de nossos entes queridos? Ou apenas com o fato de guardarmos o valor da crença no coração? Interessante, Vamos ver então o que Emmanuel responde. Numerosos filósofos há compreendido as teses e conclusões do Espiritismo no seu aspecto filosófico, científico e religioso. Todavia, para a iluminação do íntimo, mais uma vez, a melhor parte, a iluminação do íntimo, o Evangelho. Só tendes no mundo o Evangelho do Senhor. Resposta de Emmanuel. Que nenhum roteiro doutrinário poderá ultrapassar. Aliás, o Espírito em seus valores cristãos não possui finalidade maior que a de restaurar a verdade evangélica para os corações desesperados e descrentes do mundo. Teorias e fenômenos inexplicáveis sempre houve no mundo. Os escritores e os cientistas doutrinários poderão movimentar seus conhecimentos na construção de novos enunciados para as filosofias terrestres, mas a obra definitiva do Espiritismo é a edificação da consciência profunda no Evangelho de Jesus Cristo. O plano invisível poderá trazer-nos as mensagens mais comovedoras e convincentes dos vossos bem-amados. Podereis guardar os mais elevados princípios de crença no vosso mundo impressivo. Todavia, é um esforço, a realização do mecanismo doutrinário em ação, junto da vossa personalidade. Só o trabalho de autoevangelização. Olha, Emmanuel, novamente falando da autoevangelização. Está conosco a bola, viu? A gente recebe
um monte de ajuda a vida inteira, desde que nascemos, né? Começa no nosso lar pela nossa mãe. Mas é com a gente. A autoevangelização, a iluminação e a boa parte é com a gente. Porém, é firme e imperecível. Né? Só o esforço individual no Evangelho de Jesus pode iluminar, engrandecer e redimir o espírito. Porquanto, depois de vossa edificação com o exemplo do Mestre, então sempre Jesus, em primeiro lugar. Né? Alcançareis aquela verdade que vos fará livre, que vos libertará. Certo? Eu prometo que agora é o último mesmo. No livro, no Portal da Luz, pessoal, que é a psicografia de Chico Xavier e o Espírito Emmanuel, na última lição que é intitulado o seguinte: por que Espiritismo? É uma pergunta, né? Essa última lição. Então eu recortei só um trecho, porque ela é um tanto longa. Diz assim: a Terra é um dos múltiplos lares da imensidade cósmica. Até aí a gente sabe, né? Não é novidade para nós. A humanidade é uma só família. Cada criatura é responsável por si e cada um de nós é artífice do próprio destino. Devemos a nós mesmos o bem e o mal, a vitória ou a derrota que nos assinalem os dias. Temos assim na doutrina espírita a religião da sabedoria e do amor, vigente em quaisquer plagas do universo. E é plagas, não é pragas, tá? São qualquer região do universo, né? A estabelecer o nosso reencontro com o Evangelho de Jesus. Por isso Haroldo Dutra diz, né, que Emmanuel é o evangelizador. Ele veio trazer todos esses exemplos do Mestre, e isso é verdadeiro mesmo, para nos evangelizar, frisar mais ainda isso. Né? De posse dela, qualquer de nós, ou seja, de posse da doutrina espírita, de posse dela, qualquer de nós está habilitado a acertar, regenerar, construir, melhorar e aperfeiçoar com o bem, onde, como e quanto quiser. Então esse onde, mais uma vez, a gente pode fazer uma reflexão, do micro para o macro. Né? Onde é nas plagas do universo, em qualquer local do universo, como está dizendo Emmanuel, ou esse onde é no nosso lar, é ali na esquina, é no nosso trabalho, é no estudo que a gente vem fazer, na palestra de hoje. Então isso pode ser distribuído para qualquer um desses aspectos. Né? Então, pessoal, eu agradeço muito a compreensão, a paciência, a tolerância de vocês em me ouvir, e que todos nós possamos ficar em paz, né? E pedir, agradecer em primeiro lugar a Jesus tudo que tem feito por nós, e pedir de acordo com o nosso merecimento, porque eles sabem o que é melhor para nós. Obrigado.